Tem gente grande hoje no mercado que, por exemplo, fala de lançamento. Que começou com high ticket falando, não, vamos trabalhar com fundo. Ou seja, pessoas que já estão no mercado. Esgotou. Ok? É que não falam isso, né? Mas tem gente que começou a abrir a boca. Muitos que eu conheço de master. Por quê? Que esgotou. Não, vamos focar no fundo, aqui tá o nosso mercado. Mano, esgotou. Entende? Esgotou a quantidade de pessoas que conseguiu fazer. Ou seja, não tava mais convertendo. Custo por aquisição ficou altíssimo. E aí, qual que foi a sacada dos caras? Eles diminuíram o nível de complexidade da comunicação e os caras criaram um produto de topo. Os mesmos caras que inicialmente falavam que o quê? Não, nosso tipo de comunicação é pra fundo de funil. Mas eles perceberam, mano, que tem um teto. Entende? Ah, beleza, Cal, qual que é o teto dos caras? O teto dos caras, sei lá, foi 10 milhões por ano? Tá ok, mas bateu no teto, entendeu? Agora, se eles escalam pra topo e começam a fazer o processo de ascensão dessa galera pra esse produto, aí talvez os caras tenham uma base muito maior ali, sabe? Então, eu vejo que, cara, é óbvio que o teto é muito mais baixo. Só que, vou dizer assim, aí entra talvez uma segunda polêmica. A galera de lançamento, mano, só sabe fazer lançamento. Eu já ouvi muito, cara, que o copywriter de lançamento, ele não é um copywriter, assim, raiz mesmo. O que você acha disso, cara? Porque, na minha visão, tipo, você tem muito da comunicação do expert, do engajamento, da capacidade do expert de reter aquilo ali também. Que pontos ali você acha que são, de fato, de responsabilidade do copy? O que o copy agrega? Se, de repente, tipo, pô, não, o copywriter não que tá no lançamento, ele não tá testando a máxima capacidade dele, digamos assim. Na realidade, eu vou dizer assim, que 99% dos copywriters de lançamento, eu tô falando disso também como uma pessoa que esteve em masterminds de pessoas famosas, não famosas, mas que faturam. Então, eu estive em todos os bastidores e contrato pessoas. Então, o que eu posso dizer? 99% dos copywriters de lançamento não são copywriters. No sentido raiz da palavra, você entendendo? Que nasceu lá nos Estados Unidos. Mano, por exemplo, que copywriter não tem one pager, mano? Mano, você me pergunta quem de lançamento faz one pager copywriter? 99% não faz, você entende? Quem faz é 1%. Então, assim, o cara não sabe o que é o one pager, e o cara não sabe qual que é realmente... Por exemplo, se botar... A galera do Direct Response bate muito na galera de lançamento sobre isso, principalmente, né? Que eles mesmos falam, cara, se você pegar o copy de lançamento pra escrever uma VSL e botar o cara de Direct Response lá pau a pau, mano, por exemplo, o cara de lançamento não consegue vender pra público frio. Isso eu concordo demais. O cara não sabe vender pra público frio. Agora, então, isso pra mim faz total sentido. E aí, novamente, eu conheço, cara, outros amigos que são mentores de copies, eu sou mentor de copy, trabalhei em grandes lançamentos, estive nos maiores masterminds do Brasil. A maior parte dos copies, mano, não tem um resultado muito grande nos lançamentos. Você entende? Não tem. Por quê? Principalmente quando o expert já tem uma audiência e uma consistência muito grande, velho. O expert, ele já tem um resultado muito expressivo. O que, na minha visão, não necessariamente coloca toda a responsabilidade no expert. Você entende? Mas, eu acho que, tipo assim, por exemplo... Parece que, pra mim, o copy do lançamento, ele tá muito mais ligado à construção da ementa e da oferta do que necessariamente no que vai, de fato, acontecer na CPL ou nos criativos, na minha visão. Cara, eu vou dizer assim, na minha visão, o copywriter não faz nada. Assim, é difícil falar que não faz nada porque eu sou copy, né? Mas assim, cara, por exemplo, quem define a oferta? Estrategista. Mano, muitos amigos copywriters que trabalham nas maiores agências de lançamento, por exemplo, da Hotmart. Eu conheço, mano, amigo meu veio conversar comigo, de mastermind, e falou assim, cara, não querem aprovar minha narrativa. O copywriter, o head de copy da agência. Por que quem aprova? O estrategista, mano. Quem define a oferta? O estrategista. Quem define a narrativa? O estrategista. Quem define o que vai ser falado e feito no CPL? O estrategista. Não é o copy. Ou seja, se o copy não consegue definir a narrativa / big idea do lançamento, se o copy não consegue definir o que vai ser falado no CPL, ele só monta os slides, meu irmão. Tá me entendendo? Se assim, você pegar o chat GPT lá, criar um bom chat GPT com um prompt bom, talvez ele faça um trabalho tão bom quanto o expert. Por quê? Porque aquilo que talvez seria a responsabilidade do copywriter
fica pro estrategista, geralmente, no mundo de lançamentos. Tá me entendendo? Geralmente, é isso. Então, sim, cara, o copywriter de lançamentos, 99%, eles não... Eles, assim, morreriam no mercado com um expert novo, por exemplo. Nem precisa ser direct response sem, né? A galera assim, com expert novo. Morreria no mercado. Só que a nossa capacidade de... Né, quem trabalha com já mais esse marketing raiz do direct response, cara, e compara com os resultados dessa galera de lançamento, é total diferença. Eu vou dizer assim, por mim, eu sou copy de lançamento e já escrevo pra direct response, e, cara, quando eu comecei a voltar, né, então a gente começou com o PLR, depois foquei muito em lançamento, e depois voltei a fazer isso, trabalhar com marketing direto, cara, é muito diferente. Eu voltei a subir uns funis de VSL e uns funil low ticket essa semana, cara, deu muito mais, como posso dizer assim, vou dizer assim, entre aspas, trabalho, de você conseguir pegar o mecanismo, o formato, ter o feeling disso, testar, validar, tá ligado? De você conseguir encontrar o que tá funcionando no mercado, do que o lançamento que eu fiz em, sei lá, em setembro do ano passado, que a gente gravou 2 anúncios, tá me entendendo? A Expert ainda mudou a maior parte do copy lá, gravou do jeito dela, da cabeça dela, mano, com sei lá, na varanda da casa dela, e a gente investiu 30 e voltou 540. Aí eu falo assim, cara, será que eu como copy, eu que escrevi o lançamento como copy, gerei esse resultado? Não. O estrategista que montou a oferta, que montou a oferta de tsunami, que definiu quantos CPLs vai ser... É porque eu vejo que o estrategista, ele também é um copy, velho. Né? Ele tem que ser, na minha visão. Se o cara não é... Se ele não foi copy, pelo menos, não tem como ser estrategista, velho. Vou dizer, minha difícil. visão, cara. Bem difícil, cara. Bem difícil. Então, tipo, é como se o head de copy, na verdade, não fosse o head de copy, né? Só tem o título ali bonitinho para as pessoas identificarem quem pedir ajuda. Né? Exato. E, cara, não é só uma visão minha, tá? Tipo assim, grandes amigos meus que são mentores de copy também e que são sócios de grandes lançadores do mercado digital, heads de copy, eles mesmos falam, cara, a galera do marketing direto é diferenciada. Eles falam, a galera do marketing direto escreve copy melhor do que eu. Isso é foda. Você como copy de lançamento, cara, o que faz um copywriter de lançamento hoje ter mais resultado? No bolso dele? No bolso dele. Ele tem que mudar pra viés estratégico. Ele tem que virar um estrategista. Não tem como. E o que ele faz pra começar a visar isso, né? Além, tipo, de ter uma visão mais ampla do negócio, imagino. Eu acredito que antes... Acho que, na minha opinião, não envolve técnica, inicialmente. Envolve um comportamento. Vou te dar um exemplo por quê. Que nem eu falei, tem um amigo meu que trabalha em agência grande, que o cara tem a técnica, mas, por exemplo, não confiam no cara e não dão acesso pra ele definir a narrativa do evento. A narrativa do lançamento. O que adianta esse cara ter técnica? Nada. Ou seja, ele não consegue usufruir do seu máximo potencial de repertório técnico e nem consegue usufruir do seu resultado financeiro, porque se ele entra nesse viés mais estratégico, a escala, tipo assim, o diferencial de resultado pode ser exponencial, né? Então, assim, um trabalho operacional ou estratégico, pra mim, ele envolve muito também o potencial tipo assim, é o tamanho da engrenagem que você move e a que vai mover depois. Então, tipo assim, um trabalho operacional pra mim, ele é assim. Você gira uma engrenagem aqui, gera um resultado aqui. E quanto mais estratégico você fica, você consegue gerar um movimento aqui que gera 10 aqui, 100 aqui, do outro lado. Então, quanto mais estratégico você vai indo, mais resultados você consegue gerar. Com mais resultados que você consegue gerar, é perceptível que você consegue ter mais, não só porque você gerou mais resultado, mas você consegue pegar coparticipações cada vez maiores daquilo, né? Então, precisa fazer isso. Então, só que esse cara, antes disso, ele precisa ter confiança da pessoa. E que, na minha visão, cara, hoje, com a profissionalização do mercado digital, principalmente essa parte de lançamentos, mas se você for pegar a galera que tá com marketing direto, mano, envolve muito isso também, porque essa ideia de profissionalização de time, de visão de profissional, porque você pode ver que a maioria, mano, pede pra ser full time. A maioria da própria galera do Direct Response pede pra ser full time. Porque essa profissionalização do mercado tá fazendo com que não é mais um copywriter que escreve aqui qualquer coisa, não, mas é uma pessoa que tá construindo time, que tá desenvolvendo uma empresa, que tá construindo um negócio, que tá desenvolvendo uma cultura. Então, cada vez mais a gente vê esses passos, mesmo que pequenos, no mercado digital, desde lançamento até direct response. Visto isso, cara, antes mesmo de eu ter só uma copy boa, cara,
o que você precisa fazer para conquistar a confiança do outro. E aí envolvem a parte de comportamento, que é o que eu prego muito. Então, por exemplo, pro copywriter, eu digo, né, as pessoas, elas ensinam hoje, geralmente, na internet, que você só precisa, tipo assim, só ensinam técnica. E na minha visão, cara, as coisas que mudaram pra mim foram 3 coisas, não foi só técnica. Obviamente, eu precisava ter copy, porque você precisa saber escrever, no mínimo, headline, você entende o modo de dizer. Só que comportamento e processo. Então, pra mim, o processo é pra escala, mas o comportamento vem antes da técnica. Porque, por exemplo, a minha proatividade, lá na época que a gente tava a Faville, mano, naquela época eu aprendi copy lá.